Em nossa palavra de hoje, eu quero falar com os amados a respeito de 3 passos para a vitória. 3 passos para a vitória. Eu quero que vocês ouçam essa palavra e deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, porque eu tenho convicção que você há de sair desse lugar alimentado pelo Senhor. O Eterno virá, moverá na tua vida e grandes coisas há de acontecer. Amém? Convido os amados a abrir as suas Bíblias. Abram as suas Bíblias no Salmo capítulo 5, versículos 11 e 12. Ouçamos o que diz Davi nesse Salmo. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Amém? Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Pai eterno, nós estamos mais uma vez reunidos neste lugar. Estamos aqui, Pai, porque nós gostamos de ouvir a tua voz. E nós queremos a edificação para a nossa vida. Queremos que tu fale de uma forma grande, poderosa, Senhor, para que nós possamos sair deste lugar edificados, cheio da tua graça, cheio da tua esperança, cheio do teu mover. Que teu Espírito Santo fique nos nossos corações, ó Deus, para que nós possamos andar segundo o teu querer. Abençoa-nos e fala conosco que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Queridos, uma das coisas que nós almejamos são as bênçãos, não é verdade? Eu creio que todos que estão presentes neste lugar desejam uma bênção na sua vida. Não sei qual é a bênção que você precisa, mas eu tenho convicção plena que você tem algo que queira receber de Deus. Você deseja receber alguma coisa do Senhor, e você tem batido na porta do Todo-Poderoso e tem falado para o Senhor: Deus, eu preciso desta bênção. Senhor, eu preciso deste mover. Senhor, eu preciso que isto aconteça na minha existência. Geralmente é assim, irmãos. Dificilmente nós não temos alguma coisa para receber ou queremos receber alguma coisa de Deus. Alguns amados querem receber talvez um emprego tão difícil nesses últimos tempos, essa crise do Brasil, complicado, mas o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que escancara as portas. Outros desejam sucesso na vida, talvez já tenham seu emprego, sua empresa, porém eles querem o sucesso. O Senhor pode também conceder-lhe o sucesso. A paz no meio da família. Quão difícil é viver nesses últimos tempos em família. Muitas vezes problemas conjugais, problemas com filhos que desviaram-se dos pés de Cristo e foram para o mundo, as drogas que entraram pela porta do fundo, enfim, quantos problemas muitas vezes são comuns dentro da casa, dentro da família, não é verdade? E nós queremos uma bênção do Senhor para a nossa casa, a bênção da prosperidade. Quantos não querem uma vida melhor? Uma vida na qual você tenha recurso para fazer a sua feira, para viver de forma digna. Quem sabe possuir um bem, possuir um carro, possuir alguma coisa dessa forma. Todos nós almejamos isso. Ainda a cura. As pessoas que estão desenganadas pelos médicos com problemas de saúde, já gastaram o seu dinheiro, gastaram tudo quanto tem e não conseguem a solução, mas o Senhor tem a cura para dar também a cada um daquele que crer. Outros almejam a libertação, amados. Libertação da escravidão do pecado, libertação das coisas erradas, libertação da pornografia talvez, libertação do pecado de modo geral. Outros querem essa libertação, mas como é difícil alcançar a libertação. O casamento. Aqueles que são solteiros querem casar. Também é difícil casar em nossos dias. Porque o servo de Deus não quer casar apenas, mas ele quer constituir uma família aos pés de Cristo Jesus. E constituir família é difícil, está complicado, é algo que está em extinção, está em falta no mercado. Difícil você encontrar servo de Deus, difícil você encontrar uma serva do Senhor para com essa pessoa constituir um lar. Difícil, amados. Outros não querem nada, apenas alegria no coração. Não querem bens materiais, não querem saúde, porque tudo isso o Senhor já os concedeu, mas muitas vezes falta-lhe algo, falta-lhe alegria.
tem o coração amargurado, o coração triste, coração abatido, não sente a presença do Senhor nas suas vidas, muitas vezes não são levados a viver a verdade do Todo-Poderoso, porque aquilo que é de Deus é pesado, é fardo, aquilo que é de Deus não traz conforto, não traz paz aos seus corações, falta-lhes a alegria de estar aos pés de Cristo Jesus. Mas hoje eu quero afirmar para vocês que tudo isto Deus tem para a tua vida. Tudo isso Deus tem reservado para você. Tudo isso o Senhor coloca diante dos teus olhos. Tudo isso Deus coloca diante da tua existência. Basta que você tome posse, que você haja segundo aquilo que Deus quer, e você verá o poder, a glória, o agir do Senhor. Você sentirá a presença do Espírito Santo de Deus, que te fará arrepiar na presença dEle. É o Espírito de Deus que faz isso, amados. A promessa de Deus para a tua vida, elas são muitas na palavra. Entre elas nós lemos, por exemplo, Jesus afirmando em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, e diz: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Promessa de Deus para a tua vida. Sabia que tem essa promessa dada pelo próprio Jesus para a tua vida? Mas por que não acontece? Por que não acontece? Porque eu vivo assim? Porque as coisas não fluem? Porque isso não acontece na minha vida? Qual é o problema? Na verdade, amados, o problema com certeza não está no Senhor, porque Ele é Deus de solução, mas o problema está em nós. O problema está em nós, amados, porque muitas vezes nós não queremos bater na porta do Senhor, bater na porta de Deus, porque bater na porta do Senhor não é apenas isso aqui, olha, não é apenas isso, não é isso. Para que você tenha acesso à porta do Senhor, a ponto de chegar e bater na porta, tem um caminho a ser trilhado, tem um caminho, são os passos para a vitória. Os passos para a vitória. E hoje eu quero falar a respeito desses passos da vitória. Os passos para que você alcance a bênção que tanto necessitas na tua vida. Ainda em João capítulo 14, versículos 12 e 14, o evangelista repete as palavras de Cristo: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Amém, amados? Resta-nos dúvida. A dúvida que Deus pode te atender. A palavra é clara, mas por que não acontece na nossa vida? Porque parece que essa palavra não é verdadeira. Por quê? Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós não permitimos que o Espírito da Bíblia adentre a nossa vida. E nós lemos a Bíblia como se fosse uma revista Veja, como se fosse uma revista Época, um jornal ou coisa dessa forma, e nós lemos, apenas lemos, aquilo entra na nossa mente, mas não entra no coração, amados. Nós precisamos que a palavra de Deus adentre o nosso coração. Ela precisa entrar em nosso coração, porque quando ela entra em nosso coração, a nossa vida será mudada, será transformada, e nós experimentaremos o poder, a graça, as maravilhas do Senhor se manifestarão na nossa vida, como manifestaram-se na vida do Paulo, na vida do Pedro, na vida de tantos outros que viveram a graça, que viveram o poder e que foram cheios do poder, cheios do Espírito Santo de Deus. E se você tem uma bênção e deseja recebê-la do Eterno, o Eterno diz para você, ela está ao teu alcance. Está ao teu alcance. Principalmente quando a bênção é daquelas que são para edificação da própria vida, para edificação do lar. Amém? Porque tem coisas que o Senhor retarda na nossa vida porque não é necessária no momento, mas tem umas que são urgentes, e nós precisamos com urgência dessas bênçãos.
Amados, 3 passos a palavra de Deus nos traz. 3 passos a Bíblia nos apontam. A Bíblia nos aponta 3 passos para que nós possamos alcançar a graça do Senhor. E nós vamos ouvir a palavra do rei Davi. E Davi que conheceu Deus de perto, que experimentou uma comunhão profunda com o Senhor. Um homem, amado, que pôde receber, que viu o que necessitava, ele via o que precisava, e Deus abria as portas do céu, e Deus fazia que a sua vida, que seu reino, que a sua casa, que aquilo que ele fazia fosse bem sucedido. Foi um homem, amados, que soube louvar o Todo-Poderoso, que soube adorar o nosso Senhor. Foi um homem que viveu aos pés de Cristo Jesus. E quando nós lemos e meditamos nos escritos de Davi, o Espírito Santo de Deus traz ensinamentos aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus fala às nossas vidas. O Espírito Santo de Deus descortina diante de nós a palavra, o poder, a graça do Senhor, amados. E nesse texto, Salmo capítulo 5, versículos 11 e 12, Davi diz: mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. E ainda, pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem, a tua vontade os protege como um escudo. São palavras, são afirmações de alguém que viveu Deus, de alguém que experimentou a presença do Eterno, de alguém que necessitou do cuidado, do zelo, da proteção, que a porta se abrisse, de uma família estável, alguém que precisou do cuidado do Todo-Poderoso, da direção do Espírito Santo de Deus, e alguém que recebeu tudo isso na sua vida. E ele tinha, amados, autoridade para nos ensinar. E o primeiro passo, queridos, é buscar abrigo no Senhor. Não poderia ser diferente. O primeiro passo que Davi nos ensina nesse texto é buscar abrigo no Senhor. Buscar abrigo no Senhor, irmãos, é recorrer a Deus, é colocar a nossa esperança, é aproximar-nos dEle, é viver segundo aquilo que Ele quer, é saber, irmãos, é saber que Deus tem a bênção para a tua vida, mas você tem o dever de abrigar-se nele. Queridos, o primeiro passo para que nós possamos receber o que precisamos para a nossa vida, sermos abençoados pelo Senhor, é buscar abrigo no Senhor, buscar abrigo no Todo-Poderoso. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e vamos descobrir que nós não temos buscado o abrigo, nós não temos abrigado a nossa vida aos pés do Todo-Poderoso. Nós vamos descobrir, amados, que a mão do Eterno está estendida, mas nós fugimos dela, nós nos afastamos dessa mão, nós escolhemos estar fora da sombra da mão do Todo-Poderoso. Nós não nos deixamos abrigar. O Senhor nos chama: venha para perto de mim, e você afasta-se dele. Eis o grande problema. E quando é que isso acontece na vida da gente, igreja? É quando nós abrimos o nosso coração não para o Espírito Santo de Deus, mas para o espírito imundo que planta o pecado na nossa vida. Eis o grande problema nosso. Enquanto o Senhor nos diz que devemos recorrer a Ele, nos aproximarmos dEle, estarmos debaixo das suas asas, da sua mão, do seu cuidado, do seu zelo, nós andamos de forma a nos afastar do cuidado do Senhor. Aí nós olhamos para o Todo-Poderoso e dizemos: ah, Deus, eu quero a tua bênção. Oh, Senhor, por que tu não me abençoas? Ah, eu sou o pior sobre a face da terra, porque nem Deus olha para mim. Aí você vem com toda aquela ladainha, aquelas coisas todas, e fala para o Senhor isso e aquilo outro, como se fosse isso mover o coração de Deus. Não vai, igreja, não vai. Porque Deus sabe o que é, Deus sabe o que é que está dentro da tua vida, dentro do teu coração. E Ele diz, e Davi nos ensina: busque abrigo no Senhor. Mas nós não temos prazer no cuidado de Deus na nossa vida, e as coisas vão dando errada.
E as coisas vão dando erradas. A cada dia que passa, mais difíceis ficam. Os caminhos se fecham. Ficam complicados. Entra toda sorte de males na nossa existência. E nós olhamos e perguntamos: por quê? Por que eu? Por que eu? Por que eu? É porque você não quer estar na presença do Senhor. Não funciona, igreja. Não funciona. Mas se nós queremos receber aquilo que Deus tem para dar-nos, o primeiro passo é nos aproximarmos dEle. É nos aproximarmos dEle. É certo, amados, e eu sei disso também, que nós temos uma certa relutância, uma certa dificuldade em nos aproximarmos do Senhor. Porque o nosso conceito de Deus é que tudo é difícil. Tudo é difícil. O nosso conceito de aproximação do Senhor, de viver com Deus, é de dificuldade. Mas sabe por que as dificuldades existem? Porque nós não nos aproximamos dEle ainda. Porque a Bíblia diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, ou seja, vinde a mim os camaradas cheios de problemas e dificuldades, e eu vos aliviarei, povo dos céus. Mas nós olhamos para o Todo-Poderoso e o nosso coração velho, cheio de pecado, cheio de maus costumes, olha para o Senhor e diz: esse aí não, isso é complicado. Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar, tem que ir na igreja. Não dá, não dá. É assim, irmãos, é assim que o nosso coração fala, e nós queremos a bênção de Deus. Se nós não dermos o primeiro passo e nos colocarmos no abrigo do Senhor, não será possível recebermos dele a bênção. Vou ser bem sincero para você: não receberás, não receberás. Segundo passo, amar o Senhor, amar o Senhor. Versículo 11: mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes, sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Primeiro passo: estarmos abrigados no Senhor. Segundo passo: amarmos o Senhor. Aí você olha para mim e vai falar: ficou complicado mesmo, porque eu tenho que chegar-me ao Senhor, e agora eu tenho que amar a Deus. Amados, é isso aí. A Bíblia diz que devemos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não é assim? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aí vem a bênção. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos apenas a última parte. E as demais coisas vos serão acrescentadas. No entanto, amados, nós não temos amor pelo Senhor, nós não temos zelo pelo Senhor, nós não temos carinho para com o Mestre, nós não queremos viver verdadeiramente aos pés do Senhor. Nós não queremos. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus é dedicação. Você precisa dedicar-se completamente ao Mestre. É doação. Você precisa doar-se completamente ao Senhor. É exclusividade. Você precisa ser exclusivamente do Senhor. É totalidade. Eu não posso reservar parte da minha vida para mim mesmo, porque Ele comprou a minha vida para ser propriedade dEle. E eu tenho, amados, que desenvolver dentro do meu coração amor para com o Senhor. Amor. Quando o amor é verdadeiro na nossa vida, em nosso coração, nós não fazemos nada por obrigação, mas por prazer, por alegria, por satisfação. Porque o que vai mover nossos corações, amados, não é a legalidade da lei, nem tampouco a obrigatoriedade de estarmos fazendo alguma coisa para o Senhor. Mas o que vai mover nossa vida
é o fato de amarmos o eterno acima de todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa vida, o Senhor vem, o Espírito Santo de Deus é derramado e nós teremos alegria, teremos a paz, teremos a felicidade, experimentaremos o poder do eterno, experimentaremos o poder do Senhor na nossa vida. O nosso coração torna-se a habitação do Espírito, e quando o Espírito habita em nossos corações, é dimensão diferente. É dimensão diferente, porque você deixa de ser apenas crente e ou religioso, e será servo de Deus, e será servo de Deus, servo de Deus. E servo de Deus, queridos, é aquele camarada que não tem tempo ruim para ele, não tem tempo ruim para ele. Se esfriar, ele vai aos pés do Senhor no frio, se esquentar da mesma forma, porque ele só tem um objetivo na vida, um só objetivo na vida. E o objetivo é fazer a vontade do Criador, a vontade de Deus. João capítulo 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Amém? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. O Senhor Jesus, ele andava no meio de uma multidão, e havia muitos que estavam seguindo, interessados numa série de situações. Muitos queriam curas, outros queriam os bens, outros queriam alimento, enfim. Havia uma multidão muito grande, tal qual hoje, que estão nas igrejas, andavam aos pés de Jesus, querendo receber a bênção. Mas um dia o Senhor olhou para esses camaradas e falou o seguinte: quem me obedece, guarda os meus mandamentos, prova que me ama. A prova do amor do Senhor, a prova que nós podemos dar ao Todo-Poderoso, é quando nós vivemos a palavra, é quando nós praticamos a palavra, é quando os nossos atos são retos, são atos irrepreensíveis, são atos, amados, dos quais nós não temos o que se envergonhar. Se o Senhor chegar diante de você hoje, Ele pode te abraçar, Ele pode te chamar de servo, Ele pode andar com você, porque é assim que precisa ser a nossa vida. Vida segundo a vontade de Cristo Jesus, a cada instante, a cada minuto. Isso é a prova do amor que nós precisamos ter e dar para o Senhor. Viver a vontade dEle. Quando nós vivemos a vontade do Eterno, queridos, nós estamos dando o segundo passo para alcançarmos a vitória que tanto necessitamos. Qual a vitória? Qual é a vitória que você precisa? O emprego, o sucesso na vida, a paz no seio da família, ver teus familiares aos pés de Cristo, alegria, casamento, libertação, prosperidade. Seja qual for a vitória que você necessita, seja qual for a bênção que você precisa na tua vida, Deus tem para você. Deus tem para você. E essa bênção, amados, só é possível através de atos que geram efeitos positivos, resultados positivos. Você age segundo a vontade do Eterno, e o resultado é que Deus age em teu favor, que Deus age em teu favor. E eu quero fazer uma pergunta aos irmãos que aqui estão presentes. Na busca pela tua vitória, na busca pela tua bênção, esses dois primeiros passos foram dados? Você deu esses dois primeiros passos? Se você não os deu, como pode alcançar de Deus o favor? Como pode? Como pode? Terceiro passo, para que nós possamos alcançar do Senhor a vitória que tanto necessitamos. Nos diz a palavra: pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Versículo 12 do Salmo 5. Qual é o terceiro passo, amados? Viver em obediência. Viver em obediência. Uma das palavras que precisam
ser extremamente comuns na vida do servo do Senhor é obediência. Obediência é uma palavra que precisa fazer parte do nosso dicionário. De preferência, que escrevamos na parede do nosso quarto, obediência. Escrevamos na parede, amados, escreva obediência, para que toda vez que você veja, você possa lembrar que é preciso obedecer ao Senhor, que é preciso obedecer a Deus, que é preciso que a tua vida esteja dobrada à vontade do Mestre. Amados, e obediência é praticar a vontade de Deus. É praticar a vontade de Deus. Se eu obedeço a Cristo, automaticamente isso leva-me a praticar a palavra, porque não há como você obedecer sem prática, ou praticar sem obediência. Se você quer viver de fato o Todo-Poderoso na tua vida, nós precisamos conhecer a palavra obediência. Conhecer a palavra obediência. E não apenas conhecê-la, mas colocá-la em prática. Colocá-la em prática. João capítulo 14, versículo 23. Diz o Mestre, nosso amado Jesus. Oh, glórias a Deus. A pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem. E o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Queridos, essa é a dimensão espiritual que nós precisamos na nossa vida. Esta é a dimensão espiritual. Uma vida de obediência. Uma vida de obediência. A ordem que eu estou expondo talvez não seja a melhor, mas o fato é que nós precisamos colocar em prática esses pontos na nossa vida. A obediência, irmãos, ela é extremamente necessária. O servo de Deus, aquele que prega a palavra, aquele que vive a palavra, aquele que bate no seu peito e diz, eu sou do Senhor, ele também precisa bater e falar, eu obedeço a Deus, eu obedeço a Deus. E é o próprio Cristo que nos dá o exemplo. E Cristo Jesus obedeceu o Todo-Poderoso em todas as áreas da sua existência sobre a face da terra. O Senhor Jesus, para receber a bênção da ressurreição, para cumprir a sua missão sobre a face da terra, um dos pontos foi obedecer a Deus acima de todas as coisas. E ele foi até as últimas consequências para que essa obediência fosse uma verdade na sua vida. E se porventura Jesus tivesse fracassado na obediência, o que seria de nós? O que seria de nós? Queridos, o Senhor tem para dar, mas eu quero desapontar vocês. Você não vai conseguir por méritos próprios. Ou seja, não é através das ofertas ou outros sacrifícios que você faça por aí que vai abrir a porta do céu sobre a tua vida. Mas é com o sacrifício do coração, gente. É o sacrifício do coração. A palavra diz que o Senhor não quer sacrifícios, mas um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Não anotei referência, não vou citar o texto para vocês, mas o Senhor diz que Ele deseja um coração quebrantado. E é isso que Deus quer. E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos, amados. Coração quebrantados. Coração quebrantado. E quando nós temos o coração quebrantado, há um texto que diz, faça prova de mim. Já ouviram o texto? Não é assim que está na Bíblia? Já fizeram essa prova? Pois é. Não funcionou, não foi? Infelizmente não funciona. Porque se nós não estivermos dentro da palavra, vivendo a palavra de acordo com a vontade do Senhor, não vai funcionar, gente, porque não são palavras mágicas. Não são palavras mágicas, não é uma abacadraba da vida ou coisa parecida. Não, não é, gente, é poder de Deus, é graça do Senhor, é o mover do Espírito, que isso acontece quando o coração está rendido aos pés de Cristo. Isso acontece quando o coração está aos pés do Senhor.
O Eterno tem a bênção que você precisa. E Ele vai mostrar para você que é possível. E eu quero falar para você o seguinte: cumpra a vontade do Eterno e desafie Deus. Cumpra e desafie o Senhor. Cumpra aquilo que Deus requer de você e desafie Deus. O desafiar o Senhor parece um tanto quanto forte, mas quando nós cumprimos a vontade do Eterno, o nosso coração será movido pelo Espírito Santo de Deus. E os desafios que nós lançaremos para o Senhor não será segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito, segundo o Espírito, segundo o Espírito. E Deus há de honrar, o Senhor há de honrar, porque Deus quer honrar, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer te dar o melhor que essa terra pode oferecer. E junto com isso, claro, vêm as dificuldades, vêm umas perseguiçõezinhas, uns probleminhas, sim, vem. Claro que vem. Mas o que Deus tem para te dar é muito maior do que isso. É muito maior. Dia desses, não me lembro que dia foi, acho que nem foi aqui, eu estava falando a respeito da igreja extremamente negativista. Acho que não foi aqui. A igreja que vive o negativismo. A igreja olha e diz: é o tempo do fim, nada pode ser bom para nós. É o tempo do fim, nada pode acontecer de bom, é só mal, 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 mal. Mas a Bíblia diz que nessa terra teríamos o cuidado do Senhor, experimentaríamos o seu poder e viveríamos o céu aqui. Os problemas teremos, claro que teremos. As dificuldades, sim, claro que estarão aí. Mas o que Deus tem para nos dar, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, suplanta tudo isso. Suplanta tudo isso, tudo isso, tudo isso. Portanto, queridos, 3 passos para a vitória. Primeiro passo, temos que buscar o Senhor. Temos que buscar abrigo no Todo-Poderoso. Temos que nos esconder debaixo das asas do Senhor. Temos que estar debaixo da sombra, do cuidado, do zelo, da mão do Todo-Poderoso. Segundo passo, é preciso amar o Senhor acima de todas as coisas. Temos que amar o Senhor acima de tudo. Temos que amar o Senhor acima de filhos, de família, de emprego, de trabalho, de carro, de casa, de bens. Enfim, nada pode ser maior na nossa vida. Nada pode ser maior. É amar o Todo-Poderoso de uma forma ampla e irrestrita. Amém? Glórias a Deus. Terceiro passo para que você alcance aquilo que precisas é viver em obediência. A vida em obediência é como se fosse alguma coisa guinchado. É como se fosse algo guinchado. Um guincho, sabe o que é o guincho? Um guincho é um aparelho que você amarra algo pesado e você vai puxando numa alavanca, ou aperta um botão e ele vai trazendo aquilo com força, vai aproximando, mas não se desvia, porque é guinchado, ele vem mesmo. Nada segura. A obediência é um guincho na nossa vida. Precisamos ser guinchados pela obediência. Ela nos pega e nos puxa e vai nos puxando, e o guincho está nos pés de Cristo e vai nos puxando, e nós vamos para um lado para o outro, puxando e te joga aos pés do Senhor. Entenderam o exemplo do guincho? A nossa vida precisa ser guinchada pelo Senhor. A obediência total, irrestrita, precisa fazer parte da nossa vida. E o Senhor já afirma, João capítulo 14, versículo 23. A pessoa que me ama, obedecerá a minha mensagem. A pessoa que me ama, obedecerá a minha mensagem. É o guincho, não tem como fugir. Não tem como fugir. E meu Pai o amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Portanto, amados, eu quero também nessa noite desafiá-los. Eu quero desafiá-los a receber a bênção de Deus nas suas vidas. Eu quero desafiar você.
Você que precisa de alguma coisa de Deus. Você que precisa da bênção do Senhor na tua vida, não sei qual, não importa. Você que necessita que a porta se abra, do caminho do eterno se abra na tua vida, que o poder do Senhor se manifeste, que tudo venha mover em teu favor. Hoje eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a fazer prova de Deus, fazer prova do Senhor. Mas eu quero que você volte a este lugar e fale: eu dei os passos, e o Senhor me honrou no desafio. E o Senhor me honrou, o Senhor me concedeu a bênção que eu precisava, o Senhor agiu na minha vida, o Senhor moveu poderosamente no meu coração. E nesse momento eu quero desafiar você, que queres a bênção, que venha. Mas lembre-se, antes de vir, 3 passos para a vitória. Busque abrigo no Senhor, ame o Senhor e obedeça o Senhor. O desafio é esse. Amém? Tem alguém disposto a buscar abrigo no Senhor, a amar o Senhor, a viver em obediência? Venha, porque Deus tem a bênção para você. Venha, pode levantar-se e venha aqui. Nós vamos orar por você nesse momento. Tem um preço para ser pago. Tem um preço. Tem alguém que queira a bênção do Senhor? Eu desafio você. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amado Deus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te exaltamos, meu Senhor, porque a tua palavra mais uma vez foi exposta de uma forma tão clara, Senhor. E nós queremos pedir que tu venhas mover nos corações, para que possam depender exclusivamente de ti, Senhor Jesus. Para que busquem o abrigo em ti, Senhor Jesus. Para que coloquem as suas vidas debaixo da tua sombra, Pai amado. Para que seus corações sejam dominados verdadeiramente pelo amor. O amor que os faz fechar os olhos para este mundo e viver somente a tua palavra. E ainda, meu Deus, que a obediência seja real na vida de cada um dos teus servos. Nessa noite, Senhor Deus, eu quero clamar que tu venhas mover na vida destes, para que eles possam ser abençoados, experimentar o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Age nas nossas almas, Pai, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque tu és poderoso. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor Deus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 566.